eu acompanho seus posts, seus conteúdos. Uma coisa que eu queria trazer é o seguinte: você fala muito de estratégia, né? Estratégia e as dificuldades de se criar uma estratégia no contexto da empresa familiar. Mas, assim, uma coisa que eu queria entender estratégia é uma coisa que está presente na vida de qualquer empresa, seja ela familiar ou não, né? Por que especificamente, nesse contexto familiar, é difícil criar uma estratégia, deixar uma estratégia clara? Como é que é? Essa é uma pergunta. Talvez se a única pergunta fosse essa, a gente já tinha aqui muito material para conversar. Mas tem uma frase do Peter Drucker, né, que é talvez o maior ícone da administração moderna. E ele fala o seguinte: olha, o principal erro das empresas é que elas não têm absolutamente nenhuma estratégia. Caramba. E ele está falando de todas. Mas a maioria das empresas ela é de base familiar mesmo, 80% das empresas no mundo, grosso modo. Uhum. Então, simplesmente, o Peter Drucker ele diz que as empresas não têm estratégia. Agora, eu queria voltar um pouco, porque eu acho a palavra estratégia muito sofisticada, muito chique, parece que ela é um troço super difícil. Mas, espera aí, estratégia é como você vai fazer, é um plano minimamente organizado para você chegar em algum lugar. Como se fosse a rota do Waze, do GPS, né? Agora, para eu traçar a rota, eu tenho que informar primeiramente para o Waze o meu destino. Então, quem sou eu para questionar o Peter Drucker, mas eu complementaria o que ele diz para dizer o seguinte: espera aí, antes de não ter estratégia, as empresas elas não definem onde elas querem chegar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eventualmente, elas definem. Você tem lá um fundador. Agora está na moda dizer founder. Uhum. O fulano é o founder da empresa. O founder é o escambau, é o fundador da empresa Sempre mesmo. existiu essa figura, mas Eu não gosto muito dessas expressões. Sim. Founder, CEO. Assim, Marketing. E eu tenho cliente. Só Eu tenho cliente que coloca ali CEO no cartão que fala: me desculpe, você não é CEO, cara, pelo amor de Deus. Você coloca aí diretor-geral. Uhum. Não é o seu perfil de negócio, né? Mas eu coloco porque a gente constrói essa intimidade. Claro. Né? Mas o fato, voltando para a questão da estratégia, é que as empresas elas não definem onde querem chegar. E quando definem, elas fazem isso na figura do seu fundador. Então, enquanto ele está sozinho, se a empresa era só dele, Sim. é muito mais fácil definir: olha só, eu quero ir para lá. E aí é tipo uma monarquia, porque a empresa familiar, né, se a gente quiser... qual é a diferença da empresa familiar para não familiar? Uhum. Em geral, a familiar ela se assemelha a uma monarquia. Exato. A não familiar, né, e aí na maioria das vezes você vai estar falando de empresas muito grandes, muito estruturadas, até listadas no mercado, públicas, Sim. vão ser empresas que elas se assemelham mais a uma república. Exato. E aí, você que está nos ouvindo, você pode gostar mais da monarquia, gostar mais da república, mas esse não é o ponto. Uhum. Cada um tem o seu problema. Mas a monarquia, ela tem uma coisa simples. O rei mandou, meu amigo. Todo mundo Ninguém tem vai naquela dúvida do que é direção, para fazer. Exato. Né? E se não fizer... Né? Agora, daqui a pouco essa empresa tem outras pessoas mandando também. Que vai ser o filho, né? Ou se não é o filho, é a esposa, né?